Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Sábado é um dia que a gente costuma falar sobre macroeconomia e teriam pelo menos dois assuntos interessantes para a gente falar. Um deles, a divulgação do PIB do segundo trimestre de 2018, que foi feita na semana passada. Outra ainda poderia ser a proposta de lei orçamentária que foi enviada ao Congresso, mas muita gente me pediu para eu falar sobre múltiplos, a oferta pública de ações para fechamento de capital. Então a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e avisem os amigos. Bom, pessoal, antes da gente começar a tratar exatamente o caso da Múltiplos, a gente vai falar aqui um pouquinho de fechamento de capital, porque eu nunca fiz um vídeo falando sobre oferta pública de ações ou sobre fechamento de capital. Quando um controlador ou quando um grupo resolve comprar todas as ações, a totalidade das ações de uma empresa que existe na bolsa, ela pode fechar o capital dessa empresa. E ela faz isso através de uma oferta pública de ações. Ela estipula um valor que ela pretende pagar e aí esse valor é submetido a uma assembleia dos acionistas. Essa assembleia pode aceitar essa oferta, como por exemplo no passado já aconteceu com a Souza Cruz, ou essa oferta pode ser rejeitada na assembleia dos acionistas, como aconteceu por exemplo ano passado com a Unipar e antes ainda com a Whirlpool, por exemplo. Então, se a empresa consegue ser bem-sucedida no fechamento de capital, aquele código de ação dela para de valer e ele passa a não ser mais negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, você não vai mais encontrar o código para você operar essa determinada ação e você acaba sendo praticamente obrigado a vender pelo valor da oferta pública de ações. Lembrando que isso tudo é submetido a uma assembleia de acionistas. E a gente foi surpreendido no último dia 4, na noite de terça-feira, com um comunicado que a TAM emitiu para Múltiplos e a Múltiplos divulgou no site dela de relacionamento de investidores, que é exatamente esse que está aparecendo aqui na tela de vocês. A TAM ela chega a mostrar aqui que tem a intenção de realizar uma oferta pública unificada de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias em circulação de emissão da companhia, com o objetivo de cancelamento do registro da companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, e o segundo item é a saída do segmento de listagem no novo mercado. E ainda cita em cima que não pretende prorrogar ou renovar o contrato operacional firmado com a companhia. Esse risco de fechamento de capital ou da não prorrogação do contrato foi amplamente divulgado por mim. Inclusive a gente fez um webinar aqui em março com o Thiago Reis, o CEO da Suno, e eu cheguei a falar bastante sobre esse risco que a Múltiplos corria e que eu achava que era um risco plausível, um risco que existia e por isso que ela estava subprecificada. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem um controlador que hoje tem 73% das ações, que a gente consegue ver aqui, 72,74%, mas tem 0,14% em tesouraria. Então 73% e tem 27% de ações em circulação. O que ele quer fazer é comprar essas 27% de ações, ou 44 milhões praticamente de ações. E aí a gente continua aqui no comunicado da empresa. E aí ela chega a citar alguns problemas que têm existido ao longo do tempo, como o ambiente tem sido desafiante para a companhia. Ela também fala aqui que para cancelamento do registro precisa estar sujeito a 2/3 das ações em circulações e para saída do novo mercado apenas 1/3. Que caso apenas a saída do novo mercado seja aprovada e o registro não seja aprovado, ela pode fazer uma coisa ou outra. Mas o que importa para a gente é o preço da ação que eles estão dispostos a pagar, que está aqui no item 5. Então ela fez aqui uma média do valor dos últimos 90 dias. Então teve 27,22 que foi o preço que eles chegaram,
que existia um prêmio sobre o valor daquele dia de 11,6%, o valor de R$ 24,40, que fechou exatamente na terça-feira, dia 4. E a partir daí, esse preço vai ser sempre reajustado para baixo se a empresa fizer aí pagamento de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio e etc. Então, quer dizer, a empresa vai gastar mais ou menos em torno de 1,2 bilhões de reais para fechar o capital, se for aprovado em assembleia. Qual a minha opinião sobre esse fechamento de capital? A minha opinião é que a empresa tem sido muito boa, inclusive com o acionista minoritário. Por mais que muita gente deve achar esquisito eu falar isso, ou até muita gente tenha ficado com raiva de mim nesse momento. Porque tem gente que comprou a 35 por recomendação, comprou a 36, comprou a 29, comprou a 30, mas vamos pensar de outra forma. Vamos pensar que, por exemplo, ela fizesse igual ao Wiz, por exemplo. O que a Caixa Seguridade ela fez lá no caso da Wiz? Ela primeiro disse que ela não iria renovar o contrato, e aí a ação caiu muito, e depois ela propôs agora essa proposta. Então a ação da Wiz está lá embaixo. Imagina se, por exemplo, a TAM ela chegasse e falasse assim, ó, não temos interesse de renovar o contrato a partir de 2025. O que aconteceria com as ações da Múltiplos? Provavelmente elas cairiam aí pelo menos 40% a 50%. E aí, com ela a R$ 12, R$ 13, ou 11 ou 10 reais, aí sim a TAM ela poderia fazer esse mesmo procedimento de oferta pública de ações por um valor muito menor. Por exemplo, aí ela fazia com ágio, estava a 10, ela faz com ágio a 14, por exemplo. Ela ia gastar metade do dinheiro e iria recomprar do mesmo jeito, porque as pessoas iam ficar realmente chateadas. O prejuízo seria muito maior. Então, na minha visão, foi uma decisão até muito boa para o acionista minoritário, que poucas empresas fazem. Outra coisa também que é interessante aqui, a gente vê que no próprio site da Múltiplos tem aqui a cobertura de analistas da empresa. Então você vê que de todas as corretoras que analisam a empresa, nenhuma delas dava recomendação de compra. Todas elas eram neutro ou eram recomendações de venda. Inclusive o Santander aqui tinha uma recomendação de R$ 16 feita recentemente, em junho de 2018. Enquanto isso, tinham aqui outras já bem recentes, ó, de agosto de 2018, todas com um preço mais ou menos similar a esse da oferta pública de ações. Então, não chamou a atenção esse valor e eu nem achei um valor pequeno. Muita gente ficou chateado com essa situação e pergunta assim, quais aprendizados, quais lições eu posso tirar desse determinado fato que aconteceu para que ele não aconteça de novo na minha carteira ou nas minhas coisas que eu tenho. Primeira coisa que eu acho que é importante é você diversificar. Se uma pessoa tivesse, por exemplo, 5% de ações de múltiplos, por mais que ela ficasse chateada, ela tivesse que fazer aí o prejuízo, ela teria aí um prejuízo pequeno. Mesmo que ela tivesse comprado a Wiz, por exemplo, que caiu 50%, o prejuízo total é pequeno. Então você, nem empresas que tenham esse tipo de risco, você ter um percentual pequeno na carteira é interessante. Outra coisa que é interessante é você tomar cuidado ao ter um controlador com dinheiro e que tenha um percentual muito grande. Eu, inclusive, agora na quarta-feira, eu fiz um vídeo lá na área de membros falando sobre Telefônica. E eu mostrei exatamente esse risco que pode existir também na Telefônica, porque a Telefônica ela tem um controlador lá na Espanha, um controlador que já deu problema para minoritários lá na Espanha, e ela tem 95% das ações ordinárias aqui. Então, se em um determinado momento ela achar que as ações da Vivit 3 e Vivit 4 estão muito baratas, ela pode propor sim uma oferta pública de aquisição de ações e, por exemplo, fechar o capital da empresa. Por quê? Porque ela detém aí 95% das ações. Outras duas ações que abriram capital na bolsa recentemente e resolveram abrir ações apenas nas preferenciais. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o Banco Inter é um banco que subiu muito e só abriu ação preferencial para o público. A Azul é outra empresa também que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar lidando com uma situação dessas.
ou senão você aceita o risco que você está correndo e saiba que se acontecer uma situação dessa você precisa entender, tá? A principal coisa aí que me perguntam também nesse momento, para terminar que o vídeo está ficando um pouco longo, é o que fazer nesse momento agora. As pessoas falam assim, eu comprei a 35, eu estou com prejuízo de 8, o que eu vou fazer e não sei o que. Eu sempre digo que é importante você pensar sempre no futuro. O preço que você pagou no passado não importa, porque o que vale agora é quanto você pode render o teu dinheiro daqui para frente. Então, se você acredita que com a Múltiplos ou que não vai sair essa oferta pública de ações e que ela pode valer mais, ou enfim, se você acha que ela vai render mais do que as outras opções que existem na Bolsa de Valores, você deve permanecer com ela. Se você acha que agora a Múltiplos não vai subir ou vai ficar parada no mesmo lugar e você vê outras oportunidades em algum outro lugar, você deve vender a ação mesmo que você esteja com prejuízo. Lembra que esse prejuízo que você tem hoje você pode carregar e abater do teu imposto de renda depois. E isso é uma estratégia que muitas empresas usam, inclusive nos seus próprios negócios. Abater imposto de renda é uma coisa muito boa. E para terminar aqui, eu queria citar a frase do próprio Warren Buffett, que diz que a primeira regra nos investimentos é você não perder dinheiro. Então a gente às vezes fica encantado com dividendo muito alto, igual as pessoas ficaram encantadas lá com o MFI, o mérito, por exemplo, que pagava 1% ao mês, igual as pessoas ficaram encantadas com a Múltiplos, que podia pagar 10, 11% ao ano de dividendos aqui, e a pessoa esquece que o primeiro foco dela tem que ser não perder dinheiro e não ficar preocupado com a possível valorização que ela tenha ou com a renda que ela está gerando agora. Então, o primeiro foco teu é não perder dinheiro. Isso a gente tem que sempre ter em mente e por isso que eu fico feliz de recomendar ações que tenham pouca chance de perder dinheiro. Eu sempre procuro assimetrias que sejam muito favoráveis para o acionista, porque se der errado, a chance de você perder muito é muito pequena. Então, muito obrigado aí a todos. Não se esqueçam de ver aqui na descrição do vídeo como se inscrever para ser membro Gold, vale muito a pena. A gente tem muito mais do que relatórios de recomendação de empresas. A gente agora tem radar de fundo imobiliário, já tem um radar semanal de ações, está fazendo aí uma parceria com o Pense Rico, que deve estar entrando já no site logo. E a gente fala de muito mais empresas do que apenas aquelas que a gente recomenda. Então acho que vale muito a pena. Os links todos estão na descrição. Muito obrigado a todos. Abraços e bom final de semana. Tchau, tchau.